pequenas câmeras de segurança nos uniformes dos policiais já estão entre nós em alguns estados, e elas têm sido alvo de importantes discussões. Até agora, foram vistos bons resultados, principalmente em São Paulo. Mas dá para cravar que o uso dessas câmeras é o suficiente para a redução de mortes causadas por policiais? É para isso que a gente está aqui, para dizer que a tecnologia é sempre muito bem-vinda, mas que a implementação disso exige cautela e não pode ser vista como uma solução única. Eu sou Roberta Camargo e hoje a gente conversa novamente sobre aquelas câmeras que ficam presas nos uniformes dos policiais, as body cams. Ano passado, o Adriano Melancia apresentou as razões para ela não ser vista como uma solução mágica, e dessa vez a gente traz mais perguntas e resultados de outros países. Até porque quando elas apareceram por aqui, muito se falou sobre uma tremenda revolução, mas os nossos olhos precisam ficar atentos em outros aspectos. Quem tá com a gente nessa é a Witness Brasil, que ajuda e capacita pessoas a usarem vídeos na luta por direitos humanos. Beleza, mas vamos aos dados, né? Em São Paulo, o sistema começou a ser adotado em 2020. Atualmente, existem 5.600 câmeras em uso e, segundo o governo, a pretensão deles é que sejam 10.000 até o final de 2022. Segundo o levantamento da própria Polícia Militar, os batalhões que adotaram o uso das câmeras tiveram 87% de redução nas ocorrências de confronto. Além disso, desde maio de 2020, as mortes praticadas pela polícia no estado tiveram queda, apesar da taxa seguir alta. Além de São Paulo, Santa Catarina, Rondônia e Rio de Janeiro já usam as câmeras. Outros estados estão em fase de teste. Pois bem, os resultados são bem legais e acabaram chamando a atenção da imprensa. O que acontece é que, internacionalmente, os efeitos do uso das câmeras por policiais têm sido mais discretos. Essas discussões têm sido feitas com mais ênfase nos últimos 10 anos, a partir de estudos de outros países que implementaram as body cams. Alguns relatórios mostram a redução significativa do uso de força policial a partir da presença do aparelho, mas outros não indicam resultados relevantes a partir do uso das câmeras, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, Canadá e no Reino Unido. Uma pesquisa de 2016 estudou 2.000 policiais de 8 unidades diferentes em 6 jurisdições dos Estados Unidos e não houve diferença significativa. Inclusive, há quem defenda que as câmeras, na verdade, contribuem muito mais para a segurança policial do que para a redução de letalidade. Tá vendo como é um debate interessante? Em São Paulo, o projeto prevê que a gravação da câmera seja ininterrupta pelo turno de 12 horas, que é o período de trabalho de um PM. Então, ela começa a gravar a partir do momento que ele retira ela da unidade de armazenamento. Desse modo, o policial não poderia ligar ou desligar a câmera. Mas, em maio de 2021, o jovem Vitor Gomes acabou morrendo depois de perder o controle de uma moto ao ter sido atingido por um cacetete de um policial. As câmeras de segurança estavam lá, mas elas estavam desligadas. E aí tem outro detalhe que é extremamente preocupante. O público não pode solicitar acesso às imagens feitas pelas câmeras através da Lei de Acesso à Informação, também chamada de LAI. Nesse caso, quem tem acesso às imagens são as pessoas envolvidas na gravação, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Mas ter acesso a isso, vamos combinar, seria essencial para as pessoas que passam por abordagens e para a sociedade civil como um todo. E aí mais perguntas surgem. Em breve, 10.000 câmeras vão estar instaladas e rodando por 12 horas em São Paulo. Quem controla esse longo material? E mais, quem tem acesso a essas imagens, principalmente quando surgem denúncias graves contra a polícia militar? Como a gente pensa na privacidade e na segurança das vítimas nas gravações? Como é que dá para garantir que essas imagens não vão ser manipuladas? E a solução para a violência policial é a própria polícia se fiscalizar? Na avaliação da ONG Artigo 19, existe o risco de que as pessoas sejam mais criminalizadas do que protegidas, já que a tecnologia nunca é neutra. Por isso, para especialistas, a implementação do uso das câmeras precisa ser acompanhada de muita transformação, sobretudo quando o assunto é o debate racial. Só a tecnologia não é o suficiente para combater a violência. Câmeras e outras tecnologias precisam vir acompanhadas da reestruturação de sistemas, de instâncias de controle, da avaliação e de reavaliação dos protocolos e indicadores de eficiência. Além disso, não menos importante,
importante, é essencial avaliar o custo, a manutenção e o acompanhamento. Esse é o canal Reload, é o Witness Brasil, e a gente descomplica a notícia e o uso do vídeo.